Boa tarde, amigos. Estamos entrando no ar com o Donos da Bola desta quarta-feira, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube à sua disposição. Daqui a pouco a gente vai te apresentar a enquete interativa, que é do assunto de momento. Uma informação extraordinária e que não tem nada de comum no futebol. Os jogadores do Internacional entraram em estado de greve na manhã desta quarta-feira, se negaram a participar do treinamento. E isso talvez explique muito do atual momento do time e do clube. Nós vamos ao CT Parque Gigante. O repórter Taigor Jank tem mais informações. Boa tarde, Taigor. Boa tarde, Beneguete, a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. É um clima absolutamente atípico aqui no CT, toda a imprensa mobilizada, porque já desde o início da manhã, o Pedro Oliveira, que veio cobrir o Internacional pela Rádio Bandeirantes ao longo de toda a manhã, para o treinamento que estava marcado para as 9h45, já percebeu e já era clara uma mudança no cenário, uma mudança no clima, no ambiente aqui do CT. A atividade que estava marcada para as 9h45, ela não aconteceu. O treino estava previsto para ser aberto, mas os jornalistas em momento algum foram liberados para acessar o gramado. Mais do que isso, os jogadores em momento algum pisaram no gramado do CT Parque Gigante. E por volta de 10h15, 10h20 da manhã, muitos deles, Beneguete, já deixavam de carro as dependências do CT. A partir disso, a apuração de uma informação que parte dela a gente já sabia e já havia publicado ainda na noite de ontem. Na manhã de hoje a gente já falava que os direitos de imagem do grupo de jogadores do Internacional estavam atrasados. O pagamento deste mês de maio, que era para ter sido feito no dia 20, não foi feito, mas até o momento a informação que a gente tinha era de um clima tranquilo, completamente oposto do que aconteceu hoje. O João Batista Filho trouxe a informação. Um boicote liderado por Tyson, capitão da equipe, iniciou já na manhã aqui do CT. Os jogadores se recusaram a treinar, se recusaram a ir ao gramado, porque não eram um mês, eram 3 meses de direitos de imagem que estavam atrasados, referentes ao mês de março, abril e também ao mês de maio. Com isso, a atividade desta manhã ela foi cancelada pelos jogadores. O presidente Alessandro Barcelos esteve aqui no CT e houve uma árdua discussão no vestiário. Os atletas saíram. A direção está aqui no CT ainda buscando solucionar este problema para que os jogadores voltem a treinar. Mas essa é a notícia. Uma greve liderada por Tyson, que tem uma série de detalhes, mas que aconteceu na manhã de hoje em função do atraso no pagamento de direitos de imagem. Seguido, o Taigor volta do CT Parque Gigante com novas informações e principalmente testemunho do ambiente que o Internacional está vivendo nesta quarta-feira. Eu começo dizendo a vocês, daqui a pouco o JB vai dar mais informações, que o episódio é gravíssimo. Talvez, eu desconfio, que os jogadores do Internacional não tenham a dimensão do que criaram hoje, do ponto de vista de relacionamento com esses dirigentes, e nós sabíamos que a relação era ruim, desde a queda de Abel Braga, alguns jogadores chegaram depois, e a gente imaginava que a chegada de Paulo Autuori, William Thomas e Mano Menezes fosse suficiente para resolver isso, mas principalmente quem está na direção, Autuori e William Thomas, e se vê que não foi, uma inabilidade dos dirigentes, especialmente de quem comanda o futebol, Emílio Papaleuzinho, mas também do presidente Barcelos, gigante, e aí eu tenho que lembrar que Emílio Papaleuzinho é desembargador do trabalho, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E eu não estou aqui fazendo uma crítica pessoal. Se fosse um problema médico e o vice-presidente do Internacional fosse um médico, a gente também faria esta colocação, porque ela é importante. Portanto, ele entende da legislação e ele sabe as consequências disso do ponto de vista de legislação, do ponto de vista legal. O Tyson, que está encabeçando isso, e é a informação que vaza, começa a se inviabilizar no clube. Mas não só no clube, internamente na relação com os dirigentes, com a torcida, a exemplo dos jogadores que aderiram a esta greve. Qualquer resultado ruim do Inter, qualquer tropeço, daqui para frente, será colocado na conta deste movimento dos jogadores. E eu coloco, inclusive por minha conta, é leitura, que a atuação constrangedora de segunda-feira também está nesse pacote. JB, quer dar mais informações? Bom, Meneghete, a situação basicamente é a seguinte. Nem todos os jogadores concordam com esta atitude, mas essa atitude foi liderada pelo Tyson e algumas das principais lideranças do vestiário, que você mais ou menos já pode imaginar quem. Só que quem comunicou os atletas no vestiário foi o Tyson. Resumo, ontem à noite,
estava o treino marcado normal. E não foi um movimento coordenado antes, para, vamos chegar e lá vamos fazer o protesto. Não. Quando os jogadores começaram a chegar, eles começaram a ser avisados pelo Tyson que não teria treino. Ninguém pôde até fardar. Ninguém fardou. E o Tyson avisou. O que eu posso te dizer? Eu tenho relatos de pessoas que não necessariamente concordam, mas disseram não ter força para impedir. Alguns são da base, que sequer sabiam que os salários de imagem estavam atrasados, porque quem ganha ali até seus 50 mil normalmente tem tudo pela carteira, então estava ok com o dele. E outros são caras que ainda não têm essa liderança tão forte, ou também não são dessa disposição, já estão mais. Tem um, pelo menos, que já está há mais tempo no clube, que diz, cara, não concordo, acho que é um exagero, eu ouvi isso, achando que era um exagero, mas que, como o capitão disse que não era para treinar, os jogadores acataram. Nesse momento, eu sei que o Tiago já falou, mas eu reforço, a situação está a seguinte: a direção pagou uma das 3 imagens que estavam atrasadas 1 hora depois do protesto. Faz coisa de meia hora, então, um pouco menos, que a diretoria pagou. Os atletas estão numa reunião, que é virtual, WhatsApp, aquela coisa toda, para definir se eles voltam aos treinamentos ou não, com uma imagem paga agora. Bom, Fabiano Baldasso, vamos lá. Esse é um dos dias mais tristes da história do Internacional. O Internacional não atrasava salário desde o ano que caiu. Nunca na história do Inter, os jogadores deixaram de treinar ou fizeram um boicote por conta de salários atrasados. Nós estamos falando de uma gestão que cantou com pompa e circunstância há 1 mês um superávit dentro da gestão rigorosa das coisas financeiras do clube. Nós estamos falando de um clube que fez a maior venda da sua história há 2, 3 meses, que foi o Yuri Alberto por 25 milhões de euros. Salários atrasados é o começo do fim. Salários atrasados é o fundo do poço. Essa gestão, que até então é absolutamente incompetente, hoje coloca a cereja em cima do bolo. Perdeu o grupo. E digo mais, se foi feito um boicote, se chegou a esse extremo que se chegou hoje, é porque várias negociações já aconteceram, várias negociações já foram frustradas. Não há como cobrar um jogador que está com salário atrasado. O treino, por exemplo, é sagrado. E eles não treinaram. Em qualquer clube, se tu tem o salário em dia, tu vai punir o jogador, até mandar embora do clube. Acabou o poder da direção sobre os jogadores quando o salário está atrasado. Eu temo pelo pior. Hoje é um dia muito triste de uma gestão incompetente que deixou o clube chegar nesse ponto. Bom, antes de passar para o Ribeiro e para o Cedra, vou dar uma notícia ruim para o Fabiano Baldasso e vou compartilhar essa notícia com todos vocês que estão nos acompanhando na TV Bandeirantes e na live do YouTube. Não é o fundo do poço. Como diz o slogan de campanha do então candidato Alessandro Barcelos, o Inter pode mais. E este episódio terá consequências dentro de campo e fora de campo. Portanto, Baldasso, não é o fundo do poço. Ribeiro Neto. Pragmaticamente, a questão não é tão de fácil assimilação, como disse o Baldasso, na relação dos jogadores com a direção e com a torcida. Por quê? Se é verdade que os salários tinham que estar em dia, ou se houve uma negociação e não foi cumprida, os jogadores teriam, entre aspas, direito de reclamar, e aí a reclamação ela pode ser muito pessoal de cada um. Né? Com certeza, esse movimento ele teve seu ápice hoje. E fruto de negociações que não avançaram, de datas que não foram cumpridas, isso aí me parece óbvio também. Só que tem o seguinte, o Tyson, por exemplo, ele não fica inviabilizado legalmente, porque provavelmente, por salários atrasados, o clube não possa despedi-lo por justa causa, por exemplo. Tá? Agora, a questão anímica de ambiente inviabiliza ele. Porque grande parte da torcida vai ficar do lado de quem? O grande parte do clube, né? Do clube, tá? E o clube não são os dirigentes nem os jogadores. Não. O clube é uma instituição que está acima disso aí. Então não tem como justificar isso aí. Não tem como justificar. Então, realmente, a consequência disso nós nem sabemos ainda o tamanho dela. Não tem, desculpa, Ribeiro, não tem como justificar o quê? Que um trabalhador que não está recebendo salário faça greve? Não tem como justificar isso? Isso é altamente justificável. Não. Vamos cuidar, porque daqui a pouco nós vamos estar colocando a culpa dos salários atrasados nos jogadores. Não, desculpe, então eu não me fiz entender. E não estou fazendo zoação, Baldasso.
legalmente, tu tens razão. O trabalhador não recebeu, ele tem direito a reclamar, do jeito que for. Isso é a questão legal. Eu estou falando da questão que está fora disso, a questão anímica, de ambiente. Porque isso não é regido pelas leis. Isso aí é uma questão emocional até. O torcedor colorado, se você... Vamos colocar a interativa em seguida, não é sobre isso. Estão culpando os jogadores. Claro, e culpando a direção, estão culpando ambos. Certo, me permita, eu já te passo. Vamos colocar então, Pedro Oliveira, Chiclé, a nossa interativa que é sobre isso, está na live do YouTube. Torcedor colorado, você concorda com a greve dos jogadores do Inter? Sim ou não? Pragmática e objetiva. César, por favor. Eu queria dentro e respeitando todas as opiniões, obviamente, e falando com muita seriedade aqui, sem nenhum tipo de jogo de palavras, a notícia não é atraso de salário, gente. Atraso de salário é uma coisa comum, infelizmente, eu acho que o Baldasso tem razão, infelizmente é uma prática do futebol, sobretudo os grandes salários e principalmente, aí o JB, que é um cara que cuida sempre da questão das finanças, envolvendo o direito de imagem. Essa notícia a gente convive com ela quase que diariamente. Há pouco tempo atrás, não é essa gestão do Internacional que está tendo dificuldade de pagar salário. Há pouco tempo atrás, a própria gestão do Internacional anterior teve dificuldade de pagar o Guerreiro. Foi notícia aqui nos Donos da Bola que o Guerreiro não tinha recebido uma parte do que tinha para receber. O que acontece hoje é que, e isso para mim, nós convivemos no futebol, nós aqui, os mais experientes, há 40 anos. Nós convivemos com isso. Nós nunca tínhamos visto o que aconteceu hoje pela manhã, que é um Internacional, através da ação de lideranças, fazer uma greve em cima do atraso e eu vou repetir, de alguns salários. Não o número mas não todos os jogadores. Tu imagina, vê pelo outro lado, o Internacional está pagando a carteira de trabalho de todos eles. 45% desse grupo é categoria de base e está recebendo rigorosamente em dia. E está recebendo. Não, mas não é 45%, né? Não, desse grupo 45% desse grupo é feito de jogadores da base. O grupo todo. Tu vai ter jogadores até 50 mil reais que estão em dia. Mas são poucos, César, que estão nessa faixa salarial, César. Não são, não. Esses meninos todos que estão treinando da base mas são meninos jogadores... são 10, 12. Não, o time titular do Inter e a maioria dos reservas está atrasado. Está atrasado. Tu pega 25 jogadores desse grupo aí, 2 times. Não, eu não quero ir no detalhe, eu não quero entrar eu estou querendo dizer que conviver com dificuldade financeira é uma realidade dos clubes brasileiros, especialmente e aí pegando o Grêmio, é uma realidade. Tá? O Grêmio até vive uma outra realidade, mas é uma realidade nossa. O que não é uma realidade nossa é uma ação como a que a gente viu hoje pela manhã, protagonizada por jogadores do Internacional. Aí se coloca um jogador, eu não quero nem citar o nome, porque se é um só jogador que está sendo colocado aí, se é um só, aí é pior ainda, porque aí tem um grupo que não pede... Daqui a pouco a gente vai voltar, eu vou chamar o Baldasso lá, JB, daqui a pouco eu vou voltar ao CT Parque Gigante com o Tago. Vem, Baldasso. Discordo muito do César. A crise financeira nos grandes clubes é uma realidade. Atrasar salário não é uma normativa. Tanto que a última vez que o Internacional atrasou salário, César, caiu para a segunda divisão. Isso não é normal. E digo outra, tu já foi dirigente e tu sabe, num clube de futebol, a prioridade sempre é pagar os jogadores do time profissional. Se atrasa tudo que se pode atrasar, se atrasa fornecedor, se atrasa tudo. Mas se prioriza o jogador de futebol, porque se sabe que se ele não está recebendo em dia vai dar problema. Se chegou ao ponto de atrasar com os jogadores, é porque a coisa é muito grave. E esse clube anunciou com pompa e circunstância um superávit faz um mês, cara. Faz 2, 3 meses que vendeu o Yuri Alberto por 25 milhões de euros. O que está acontecendo no Inter? Por que os salários atrasaram? Essa é a questão. Não é normal o que está acontecendo. Não é normal o boicote dos jogadores? Não é normal também. É grave demais. Mas eu não posso culpar os jogadores. Os jogadores, se chegaram ao ponto de fazer isso, é porque coisas muito graves, negociações frustradas aconteceram, promessas não foram cumpridas, porque senão não teria se chegado no boicote. JB. Receba aqui, Meneghetti, um depoimento de um importante dirigente do Inter que ficou muito tempo no vestiário me colocando o seguinte: D'Alessandro jamais liderou um movimento destes, mesmo com 3 meses de imagem atrasado, que já aconteceu na época dele. E teve até um período que era mais tempo, sempre teve diálogo para resolver. E aí acaba criticando a liderança do Tyson. O Baldasso perguntou sobre algumas coisas importantes. Antes, acabei de receber também.
O técnico Mano Menezes está tentando convencer todo mundo para ter treino hoje à tarde ainda. Imagina. O Mano Menezes está tentando convencer e há já uma informação que a tendência é que tenha treino hoje à tarde, que os jogadores voltem para o CT e treinem hoje à tarde com o Mano Menezes. Eu quero colocar, vou chamar o Tiger lá, vou chamar o Tiger do CT, só quero colocar que esse problema não se resolve com o pagamento e com a volta aos trabalhos. Esse é só o primeiro passo, pagar e voltar aos trabalhos. As sequelas que ficarão desse episódio, a gente não consegue nem dimensionar o tamanho. Tiger Junk, CT Parque Gigante. Eu vou tentar organizar as informações aqui, Meneghetti, porque eu tenho algumas para passar. Uma delas, já circula por aqui, tá? A informação de que o treino vai acontecer às 3 horas da tarde. Eu estou tentando confirmar essa informação com o Internacional. O último relato que eu tive, por exemplo, de pessoas ligadas ao grupo de jogadores, era de que o grupo está reunido para decidir se vem treinar ou não a partir disso que o JB falou, do pagamento de pelo menos um mês dos direitos de imagem atrasados que foram feitos ainda nessa manhã. Uma outra situação que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a direção do Inter foi pega de surpresa com o movimento do Tyson hoje pela manhã. Trancou o Tiger, daqui a pouco ele volta de lá. Eu quero colocar o seguinte, um outro ponto que eu acho que esse episódio escancara. Há uma desmoralização do atual corpo diretivo do Internacional. Porque, sabe que eu acho que antes da greve, sabe? Eu acho que sempre tem que tentar o diálogo. Eu questiono muito essa posição. Eu acho que essa greve de jogadores do Internacional, ela prejudica o time. Mas quando há greve, às vezes, e que trancam estradas, que trancam ruas em Porto Alegre, por exemplo, a cidade onde eu vivo, isso me incomoda um pouco, porque fere com a vida de terceiros. É claro que tem uma nação de torcedores do Internacional que agora está preocupada com o que vai acontecer com o Inter. O Inter vai ser rebaixado? Isso vai ter consequência e o Internacional vai deixar de jogar bem como se tinha expectativa com o Mano Menezes? Então é uma greve que diz respeito ao clube, que mexe no anímico, não mexe com a vida das pessoas. A greve na cidade, a greve que interrompe uma estrada, ela me incomoda um pouco. Mas eu sempre acho que há o recurso do diálogo até o episódio da greve. Como eu não tenho, já vou te chamar, Tiger, como eu não tenho o bastidor disso, a gente não tem ainda, e talvez comece a vazar nas próximas horas, me parece que a direção do Internacional teve uma inabilidade gigante, não mediu as consequências, mostrou desconhecimento do que o seu grupo seria capaz, subestimou a força do seu grupo e agora corre de forma desesperada para apagar esta imagem desta direção que está arranhada. Esta é uma direção, na minha opinião, que fica desmoralizada por esses jogadores neste episódio. Fala, Tiger. Talvez tenha pego eu testando aqui um pouco de delay no problema de conexão. Eu só queria colocar uma outra informação. A direção foi pega de surpresa com o episódio do Tyson hoje, tá? O presidente Alessandro Barcelos não estava no CT, ele estava no Beira-Rio, ele veio às pressas ao CT, como o JB falou, a expressão é que ele chegou chutando a porta do vestiário, chegou indignado, nervoso com essa situação. Trancou o Tiger lá. Trancou o Tiger. Quando ele tiver a condição, ele vem. Fala, JB. Eu posso pontuar mais algumas questões aqui que eu acho que é importante. Todo mundo pergunta assim, mas e o dinheiro do Yuri Alberto? O Yuri Alberto ficou para o Inter algo em torno de 18 milhões de euros. E apenas metade foi paga à vista e o restante está sendo parcelado. Então é óbvio que não tem toda essa grana à disposição agora. A direção do Inter, e aí, Meneghetti, eu só vou fazer duas outras colocações. Primeiro, o trabalho do Autuori falhou. Não vamos discutir. O Autuori foi contratado para ser o cara do vestiário que iria fazer a interface com os jogadores, ou não foi? Não, mas ele não. Com salários em dia, né, JB? Não. Com salários em Baldassinho, dia, né? Eu não estou dizendo que ele é mau gestor ou não, mas o Autuori não conseguiu impedir. O Autuori não tem, ele é o cara. Não, peraí, o JB não, ele é o coordenador técnico. Mas o quê? Não, mas ele é o coordenador técnico. Então, o que ele faz? Ele e o William Thomas, tá? Ele e o William Thomas, que é o executivo de futebol do clube, O William gente. Thomas é o executivo de futebol e o cara que cuida das finanças. O William Thomas tinha que pagar o salário. É erro do William Thomas. Mas se não dão pagar. dinheiro pra ele, eu não posso culpá-lo. Mas esses são os dirigentes, e na minha opinião, o mais responsável de todos, que é o Emílio Papaleuzinho, que é o vice-futebol, que tem que agir politicamente no bastidor, chamar o Tyson, conversar, estamos com um problema, enfim, explicar pro jogador. Eu não vou cobrar o Papaléu, porque eu minimamente, na minha visão, preciso ser justo. Eu sei que o Papaléu não tá lá para isso, ele tá lá para ser só o cara, a figura quase que decorativa do negócio, para dizer assim, dá entrevista para a imprensa que quem vai trabalhar é o Autuori e o outro profissional aqui, tudo bem, faz parte, é a proposta do Inter. O Autuori foi contratado para cuidar do vestiário, e o Autuori não conseguiu impedir uma greve dos jogadores. Então assim, eu não vou dizer que talvez seja impossível impedir, beleza, mas ele não impediu. Fala, Baldasso. Não há nada que se faça quando tem salário atrasado.
Em 2002, quando assumiu o Internacional, Fernando Carvalho contratou um monte de craques. Era um melhor que o outro. E o salário atrasava todos os meses. Não tinha credibilidade para cobrar e o Inter quase caiu para a Série B só com craques do grupo. Não há condição, JB. O Paulo Autuori, quando foi contratado, tu acha que tinha na conversa, se por acaso a gente atrasar o salário, tu vai ter que apaziguar a situação. Cara, salários atrasados, acabou a discussão. A culpa é de quem não paga. E a partir daí, a atitude de quem não está recebendo tem que ser entendida. Tá bem. Então a gente, dentro dessa tua linha de coerência, eu tenho certeza aqui, eu vou fazer uma defesa aos dirigentes do Inter. Porque eu tenho certeza aqui que eles não estão pagando, porque eles não é por falta de vontade, é por falta de dinheiro. Então tem que pegar os jogadores que foram... administrar mal o dinheiro. Tá, então pega os jogadores que foram contratados, esses que todos pressionaram para contratar, e diz o seguinte, ó, a partir de agora eu vou ter que mandar todos embora, porque ninguém deixa de pagar salário porque quer. Não, porque pode ser administração equivocada do dinheiro. Não, eu posso colocar 14 isso. contratações. Eu acho que tem uma série de problemas que a gente pode criticar. Neste momento do Inter, teve desencaixe? Teve. Tá com falta de caixa? Tá. Agora, a realidade do Inter nesta hora é que, em cima de uma realidade comum do futebol, ou é a primeira vez que a gente ouve falar nisso? Segura um pouquinho, Baldasso, eu quero colocar o Tiger aqui. Segura um pouquinho, já te passo a palavra. Vamos colocar o Tiger. Antes dele falar, bota o Tiger lá. Depois, ó, tá vendo ali, tá escrito ali, ó, gigante, né? Deve ser parque gigante, né? É gigante, também dando a entender que o Inter é gigante. Esta direção do Internacional tá apequenando aquele gigante ali, tá? Tá pequenando. Time que perde pro Globo, time que perde pro Vitória, time que perde para aquele Olímpia, time que toma 3-0 desse atual Grêmio de Série B no Campeonato Gaúcho, não pode se dizer gigante. E isso é assinado por esta direção. Vamos lá, Tiger Junk. Eu só para completar a informação que eu trazia antes sobre o fato de todo mundo ter sido pego de surpresa aqui, hoje pela manhã eu conversei com o empresário do Wesley Moraes, uma entrevista que vai ao ar na Rádio Bandeirantes, e eu vou relatar aqui porque ele falou gravado, falou em on, como a gente fala. Ele confirmou que haviam atrasos, mas descartou qualquer tipo de problema, disse que os jogadores não estavam preocupados quanto a isso, porque esse valor inclusive é pago para as empresas dos empresários do jogador e que isso estava sendo administrado. Só para fechar aqui, esse também é um dos elementos do quebra-cabeça que mostra que a direção foi pega de surpresa. O Papaléu chegou só agora há pouco no CT e todos estão reunidos aqui tentando resolver essa situação. Fabiano Baldasso, vamos lá, quero te ouvir. Não, eu só quero dizer para o César Cidade Dias o seguinte, não vamos tratar com normalidade o clube não conseguir pagar salário, tá bem? A direção queria pagar salário, mas incompetências levaram a essa situação. Quem paga 10 milhões de reais de rescisão para o Miguel Ángel Ramírez, que nunca deveria ter sido contratado pelo Inter, arca com as consequências. Quem paga 3 milhões de reais de rescisão para o Medina, que nunca deveria ter vindo, arca com consequências. Essa direção não está conseguindo pagar o salário agora, não é porque não deu e faz parte, é porque ela é incompetente e chegou a essa situação. E quero acrescentar na questão do Baldasso o seguinte... a gente sabe, vamos falar a verdade aqui, há quanto tempo a gente diz isso, gente? A relação desse grupo de jogadores, que foi alterado agora, é verdade, mas boa parte é ruim desde o episódio do Abel, a gente contou, o JB trouxe o bastidor aqui, eu agreguei outras informações, a relação naquele episódio, naquele jogo com o Corinthians, a saída do Abel, não desceu bem para muitos jogadores, alguns já deixaram o clube, outros estão esfriados, vieram jogadores novos, mas... o embrião continua de uma relação ruim. Vocês acham que um dirigente que está lá trabalhando há 2 anos, uma relação que é ruim, entra um jogador novo e não tem aquela conversa do treinamento dia a dia, como é que é a relação com os homens? É difícil, os caras ferraram, era o Abel o técnico, que ali não desceu bem, isso vai passando um para o outro. A relação nunca foi boa. Teve o episódio do Paulo Guerreiro, a desmobilização do Aguirre, o episódio do Paulo Paixão. A direção do Inter nunca teve habilidade para contornar esses episódios. E o que está acontecendo hoje é uma demonstração, esta gigante, desta falta de habilidade para comandar um grupo de jogadores. Fala, JB. Meneghetti, uma informação trabalhada com o Tiger Junk até. O valor total dos atrasos é de 10 milhões de reais, pelo menos. 10 milhões de reais o Inter precisa para quitar a dívida com um grupo de jogadores. 1 hora depois que explodiu o negócio, o Inter pagou um direito de imagem. Então são mais 2 direitos de imagem. Só que assim, aí é por minha conta, mas é porque eu conheço um pouquinho essa história. O salário da carteira, que representa 60% do que o jogador ganha, é pago dia 5. O direito de imagem, que é 40%, é pago dia 20. E só uma gaveta do JB. Por que se faz essa divisão? Porque o direito de imagem
é 12% de imposto só. Salário da carteira, eu, meu, teu, Meneghetti, todo mundo que tem salário de carteira, é 27%. Então, o jogador que bota 100 mil para uma direito de imagem, ele livra 15%. Dá 15 mil reais numa tacada, só para economizar. Então, se faz isso. O que acontece? Hoje é dia 1º, Meneghetti. O Inter não achou 3 milhões e meio de reais, que foi o valor aproximado para quitar essa dívida, em meia hora. É óbvio, para mim, nítido e cristalino, que eles pegaram o dinheiro que vão pagar dia 5 o salário da carteira e botaram aqui para pagar esse incêndio. Só que aí dia 5, o que tu vai fazer? Como é que tu vai pagar a conta dia 5? Provavelmente o Inter empurra o Paraná para frente. Eu tenho o Marcelo Marques, que é o grande mentor de tudo isso, o cara que comanda o grupo, me mandou um recado que eu quero que carinhosamente ler em nome do grupo, não sei se eu mereço isso, mas como eu sou o cara que mais comeu o pão da Marquespan em todo o grupo Bandeirante, eu tenho esse direito, Meneghetti. Então assim, sinta-se abraçado. Com mais essa grande conquista de hoje, fechamos como patrocinador oficial da dupla Grenal. Estaremos com os nossos dois gigantes no masculino e no feminino, juntos até o final de 2024. Viva o futebol do Rio Grande do Sul! Marquespan, orgulhosamente gaúcha, Marcelo Marques, que é o grande comandante da Marquespan. Que legal isso aí. Eu acho que para o Internacional chega nesse momento, o Grêmio já tem o patrocínio da Marquespan, agora o Internacional bota na sua camisa do time profissional, já estava no time feminino, é um incentivo interessante esse para o futebol feminino na dupla Granal também, que precisa ter pujança. Futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, tem tradição, e que legal que a Marquespan está apoiando não só o feminino, mas também o profissional do Inter, meu caro Ribeiro Neto. Que por mais maus momentos dentro de campo que possam acontecer, ou maus momentos de gestão que podem acontecer, Grêmio e Internacional são tão grandes, suas marcas são tão fortes, suas camisetas são tão poderosas, que precisava, né, ter a parceria de um patrocinador tão forte como a Marquespan. Né? Isso aí é agora, muito legal. só quero dizer o seguinte, pessoal da Abril lá, que administra com o Inter o Beira-Rio, pãozinho da Marquespan no Beira-Rio, hein? Primeiro jogo que eu for aí, eu quero o pãozinho da Marquespan, que é o melhor do Brasil. Quero o pão da Marquespan no Beira-Rio. Quero na Arena e quero no Beira-Rio. Tem 9 milhões. Dá pra colocar lá uns duzentinhos lá nos jogos lá, pra gente poder comer o melhor pão do Brasil, que é o pão da Marquespan. Fala, Baldacinho! Meneghetti, terminando esse momento de alegria com a Marquespan e voltando à crise, porque o Inter não dá um minuto de paz pra gente, eu quero dizer que o meu querido amigo de longa data, Ribeiro Neto, tem absoluta razão numa primeira explanação que ele fez. Pode o Baldasso aqui dizer que a culpa é da direção que atrasou os salários e não dos jogadores, pode um monte de gente dizer isso, mas existe algo acontecendo neste momento, que é uma parte significativa da torcida identificando nos jogadores do Internacional culpados por estabelecerem um boicote. Vocês sabem, os jogadores têm imagem e realmente eles ganham muito por mês. E algumas pessoas acham, eu não concordo, que para eles não interessa se o salário está atrasado ou não, eles têm que jogar. Então, assim, neste momento, a torcida está crucificando o Tyson por ser líder desse processo. Isso é muito ruim, isso deixa sequelas. Embora não seja o foco correto, também por aí vão ficar sequelas com Tyson e com o restante do grupo de jogadores. É muito ruim o que está acontecendo por toda a ramificação do processo, Meneghetti. Fala, Ribeiro. E é exatamente isso, né? Que tem a questão pragmática, a questão legal e tem a questão de ambiente. Que às vezes até é maior, porque repercute mais. Porque o futebol ele é emocional. O torcedor é movido pela paixão. Né? Então, o que ele vê? A gente falava aqui a respeito da liderança do Tyson, né? Que na minha opinião ela é forjada, né? Ela é construída assim de forma robótica. Mas o movimento que ele fez hoje é forte, hein, Ribeiro? É forte. É forte, hein? É tão forte que terá uma consequência bem forte também, Meneghetti. Qual consequência? Tu já sabe? Eu não sei. Não consigo imaginar, Ribeiro, o que vai acontecer. Agora nós estamos falando de leituras, tá? Sim. E eu assim, particularmente, acho que ele se inviabiliza, tá? Só um pouquinho. Tu acha que essa direção do Internacional, com a força que tem, tão sólida quanto uma plataforma colocada numa areia movediça, vai rescindir o contrato com o Tyson? Não é a direção que vai inviabilizar o Tyson. É a torcida. Não, mas é que tem uma parte legal que tem que ser feita pela direção, né? Bom, aí é a consequência legal. Eu estou falando da questão do ambiente. Entendeu? Não, primeiro assim, jogo que o Tyson jogar mal, a vaia vai comer solta. Então é isso aí. Tu falou dos jogadores, tu pode falar do Tyson. Tu acha que vai precisar jogar para ser vaiado? Não, talvez não. Hoje eu estou no programa para só ficar dando informações e considerações sem necessariamente me posicionar, porque eu confesso que eu estou muito dividido, Meneghetti.
Para mim, os jogadores, eu acho justo quem acha que os jogadores tinham que fazer isso mesmo, porque eles são trabalhadores e não receberam salários, já deveram para mim, eu não precisava da grana, eu também fiquei chateado, então é ruim, não é uma situação. Mas eu também acho justo quem diz assim, pô, foram demais, foi exagerado, podia ter negociado e tudo mais. Primeira questão, o Inter previa na Copa do Brasil chegar nas quartas de final. Sabe qual a grana que o Inter receberia na Copa do Brasil chegasse nas quartas de final? Que é uma previsão que o clube faz, por exemplo, pelo menos isso. Era passar 2 fases, oitavas e quartas. Chegar nas quartas. Isso aí, chegar nas quartas. 11 milhões e meio de reais. Sabe, o Inter parou na primeira fase. Sabe quanto que o Inter ganhou ao todo? 1,5 milhão de reais. Curiosamente, o Inter perdeu 10 milhões de reais por conta de incompetência dos jogadores. O Globo é incompetência do Medina, dos jogadores e tudo mais. Então, esse é o primeiro lado, Bernardo. Eu sei que tu tá angustiado, mas eu só quero mais uma pontinha aqui. Então, assim, tem esse lado. Os jogadores também não se ajudaram. Por outro lado, Menegas, ontem o presidente Alessandro Barcelos esteve na Rádio Grenal e falou lá 2 coisas. Primeiro, que o Vitão está prorrogando o empréstimo até dezembro, e essa já é uma informação, está tudo encaminhado com o Shakhtar. Segundo, que fez uma última tentativa com o Corinthians e que aguarda uma resposta para comprar o Bruno Mendes. E depois, aí terceiro, o Jorge Nicola noticiou que tem um encaminhamento do Inter para contratar o Brenner, centroavante, que está no Cincinnati dos Estados Unidos, que ganha 140 mil dólares. 140 mil dólares dá quanto? Calma, Ribeirinho. 700 mil. Os jogadores estão vendo essa história, né? Claro. Tu acha que eles não estão vendo? Opa, mas é só... e não me pagam. O Meneghetti, que é o nosso cara que sabe de todos nós mais de gestão, tá? Ele vai entender. Existe uma coisa chamada fluxo de caixa. É, só isso. Não, mas foi mal feito então do Inter, né? Não é isso. Mas foi mal feito, né, Ribeiro? Tudo bem, mas assim, ó, quando tu fala em superávit, não é que o dinheiro tá ali na conta. Esse dinheiro às vezes não tá. Tu não pega esse dinheiro. A gente né? sabe disso. Isso é projeção, é previsão. Tu tem datas de, né? Se os russos atrasaram, né? Se os fornecedores tudo compõe um planejamento financeiro. Eu não estou passando pano, eu acho que foi mal feito. Foi mal feito, né, Ribeiro? Agora, o Inter pode ter dinheiro para fazer essas ações. O Ribeiro. Só não tem dinheiro agora. Só te lembra uma coisa, tá? O Internacional contratou 14 jogadores e a folha não ficou igual, né? Abriu mão do Cuesta, de um, de outro, mas o Inter onerou sua folha, né? Sim. Então foi mal feito o fluxo, né? O Inter, quando a gente fala, que a gente chega num nível desses, que eu preciso, sinceramente, mais... Eu quero entender os bastidores e melhor essas situações. Quando se fala em 10 milhões de reais na realidade do Inter hoje, o Inter é um clube que fatura 450 milhões por ano. É difícil 400. de entender que a crise tenha ficado em 10 milhões de reais já também, entendeu? Por esse aspecto. 10 milhões de reais o Inter deve ter de crédito no banco agora, se quiser. Já também o nome do CEO do Inter, Giovanni Zanardo. Giovanni Zanardo. Então eu quero dizer aqui, porque eu também jogo muito na conta lá do Grêmio, quando acontecem problemas que eu acho que tem responsabilidade do Carlos Amodeu, Giovanni Zanardo, CEO do clube, também é fiador desta greve. Não é só, é o presidente Barcelos, Papaléu, acho que é o Tuori e o, como é o nome, eu acabei de dizer, o William Thomas, executivo, tem parcela de falta de habilidade, de construção de uma relação mais saudável com esse grupo, de subestimar a capacidade de mobilização desse grupo feita pelo Tyson e por outras lideranças, mas Giovanni Zanardo, que é o CEO do clube, foi atrasando, não imaginou que pudesse ter essa consequência, então os dirigentes do Inter foram, sim, inábeis, e acho que os jogadores forçaram a mão, tá? É que a gente não tem, o JB falou que tem dúvida para se posicionar, a gente tem dúvida que a gente não tem os detalhes. O que foi prometido e não foi cumprido, quantas promessas foram feitas, então a gente fica assim num... Olha, mas eu acho que antes da greve tem o diálogo, tem outra forma de pressionar, tem a reunião, é que talvez isso tenha acontecido. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? A gente falou de questão legal e de questão de ambiente. Meneghetti, tá sendo colocado tudo no Tyson, tá? Mas... os jogadores que apoiaram... Claro. E são cúmplices. Tem toda a razão. Eu não acho justo colocar tudo no Tyson. Importante. O Tyson que ficam agora alguns vazando para a imprensa, JB. sozinho. Alguns ficam vazando assim, eu não queria, não queria, mas tu foi, né, bonitão? Tu não queria, mas tu foi, né? O Tyson sozinho iria conseguir organizar essa greve? É que tem uma situação que a gente precisa posicionar, eu vou repetir, os jogadores não são iguais. Eles não são iguais na relação até jurídica com o clube. Eles são muito diferentes. Nós estamos falando aí de um ambiente de 40 pessoas, completamente diferentes. Tem o cara de 1 milhão, que tem um monte de luva que talvez esteja atrasada. Tem um cara de 50 mil, tem o cara de 20, tem o cara de 200.
tem todas as relações. O que chama atenção é a ação organizada. Essa que chama, que é trazer para um grande pacote todos no mesmo ponto. Eu não gosto, vou te dizer, JB, nem me conta o nome das pessoas que te mandam mensagem dizendo que não queria. Porque esse aí eu só tenho uma frase para ele. Esse é covarde. Eu só queria ponderar uma coisa que o Baldasso falou lá, e o Baldasso fica à vontade para divergir da minha tese, tá? E eu vou ponderar isso porque este é o meu pensamento. O Baldasso falou, porque a torcida agora está contra os jogadores, que eles ganham uma fortuna e tal. Eu quero dizer que eu sou muito mais sensível à greve de uma categoria, tá? Eu sempre acho que antes da greve tem que ter o diálogo. E tem que ser reiterado o diálogo. Tá? Eu acho que a greve não acho o movimento mais adequado porque fere e prejudica um terceiro, que não é o caso. Prejudica o terceiro agora do ponto de vista emocional, que é a torcida. Mas eu acho muito mais legítima a paralisação de um funcionário, de um motorista de ônibus ou de um cobrador que ganha lá o seu salário de R$ 1.400, R$ 1.500, um salário mínimo às vezes, e que se não receber o salário não paga o aluguel e não bota arroz e feijão na casa, do que de alguém que ganhe 300, 400, 500 mil. Por quê? Porque esse tem patrimônio para suportar 2, 3 meses recebendo um pedaço de dinheiro. Esta é a minha posição. Eu acho que quem ganha 400, 500 mil reais tem condição. É ruim? Claro que é ruim. É ruim para quem ganha 10, para quem ganha 20. Agora, para o cara que ganha R$ 1.500, não receber o salário ou parte do salário durante 3 meses, impacta muito mais na vida dele. Não paga o colégio, a creche, não paga a água, não paga a luz, não paga a comida da casa. O cara que ganha 500, esse não tem prejuízo. Fiquem à vontade para divergir. Alguém vai dizer que o cara gasta pelo que ganha. Tá? Eu aceito essa tese. Só que tem o seguinte... O de 1.500 não vai ter o que comer. Tá. O futebol, e assim, 2, 3%, tá? Que é a elite do futebol que ganha esse salário. Isso aí é uma ilha da fantasia. E vou dizer mais, tá? Porque eu não sou oportunista, tá? Porque eu sempre falo isso. Eles não jogam 10% do que eles ganham. Tá? Essa é a verdade. E é bem diferente mesmo uma greve do trabalhador comum do que esses jogadores da elite do futebol. Eu só quero dentro exatamente do que tu está dizendo. Pela informação, só foi atingido na dificuldade financeira os altos salários. Os salários baixos, todos da carteira, eles não ficaram sem receber 3 meses. Pois é. Tem mais esse ingrediente. Vem, Baldasso. Gente, essa é a grande questão. Claro que vocês têm razão. Claro que vocês têm razão. O Tyson não está liderando uma greve dos jogadores porque está faltando dinheiro para ele pagar a conta da luz e a conta da água. Evidente que não. Só que para os jogadores que sempre são mais sensíveis nestes processos de atraso no mundo dos trabalhadores em geral, porque sempre se conversa, sempre se chega a algum ponto, para esses jogadores do Inter terem chegado no ponto de fazer um boicote hoje, é porque tem um histórico, gente. Tem um histórico. Não é porque atrasou 3 meses e aí nós vamos parar. Não. Provavelmente tem um histórico de promessas não cumpridas, um histórico de negociações malfadadas. Para se chegar a esse extremo de hoje, não é porque está faltando comida na mesa dos jogadores. É porque eles se rebelaram com coisas que eles não estão concordando nos acordos que foram feitos e não cumpridos por pagamento. Já vou chamar o Tiger do CT, JB. Eu tenho que fazer a comparação. A gente vive numa gangorra. O Grêmio, com todas as suas dificuldades de ter caído para a Série B, porque desportivamente foi muito mal, mas a gente não pode culpar a gestão financeira do Grêmio. Há pouco tu citou o Amodeu, Meneghetti. O Amodeu mantém o salário em dia, pelo menos até o momento e com todas as dificuldades. E essa é a grande valorização que se faz à gestão do Grêmio. E é o que tem que se falar. Citei do ponto de vista de justiça, só para deixar para quem ligou a televisão agora, está no YouTube agora, citei porque eu sou crítico em alguns momentos ao CEO do Grêmio e acho que o CEO do Internacional fica muito escondido. Entendeu? Estou citando. Não, ele tem que pagar essa conta também. Aliás, tem que pagar literalmente, inclusive. Então exato. Mas eu só quero colocar isso assim, o Grêmio falhou desportivamente, isso não tem como não negar, mas o Grêmio sempre teve 2 pilares, o sucesso esportivo e o sucesso financeiro, e as pessoas às vezes reclamam, que adianta ir bem nas finanças e não ir bem não, o cara da finança não tem culpa do futebol, não é o treinador, é o cara da finança, e o salário do Grêmio está em dia. CT Parque Gigante, Tiger Junk, mais informações. Eu quero fazer 2 relatos aqui, Meneghetti. Um deles, a gente está posicionado, e para quem não está podendo ver, bem na minha frente tem a entrada principal do CT Parque Gigante. Então todo mundo que entrar no CT a gente está vendo, tá? Não há movimentação nesse momento. Nenhum jogador voltou para o CT, por exemplo. A gente tem uma informação aqui de que o treino
pode acontecer às 3 horas da tarde. Se isso de fato se confirmar, daqui a alguns minutos os jogadores eles vão começar a chegar. E até o momento nenhuma movimentação. Está entrando agora um carro, por exemplo, ele se dirige para a área das piscinas do CT Parque Gigante, mas claramente não é o carro de algum jogador. Uma outra informação que eu quero passar. O doutor Emílio Papaleuzinho teve ontem uma fala publicada em alguns portais negando que haviam atrasos no pagamento do direito de imagem. A aspas do Dr. Papaléu para alguns portais que foi repercutida foi: o Inter está com suas obrigações rigorosamente em dia. E isso chegou ao grupo de jogadores. E obviamente não caiu bem porque não era uma verdade. A gente tem várias confirmações, a maior delas hoje, evidentemente, de que o atraso aconteceu. Teve esse bastidor também da fala do Dr. Papaléu ontem à noite. Essa tua informação, ela é preciosa. Quer dizer que o comandante do futebol foi para alguns portais, tá tudo bacana, tá tudo em dia, rigorosamente em dia. Como é que o jogador fica, está 3 meses reclamando do salário atrasado? Mas que falta de habilidade do comandante do futebol colorado. Tem time para encarar o Vasco da Gama? O Roger está sendo pressionado? Tem isso aí lá no CT ou não? Olha só, Meneghetti, eu vou dar o crédito aqui porque ele fez um trabalho ontem brilhante de uma das coisas que tu mais adora, que é passar o ambiente, que é tu nos cobrava reportar. Exatamente. A justificativa do repórter estar no local. O Matheus Dávila relatou ontem na Rádio Bandeirantes e também no seu canal, o A Dupla, lá no YouTube. Ele diz o seguinte: foi um treino para baixo, foi um clima ruim, o Roger conversou por muito tempo com os jogadores no gramado. O Denis Abraão ficou lá do outro lado, naqueles bancos sentados. O Diego Serri também olhando. O presidente Romildo, pelo que você esteve lá no CT, mas também não participou. E foi um clima ruim. Foi um treino para baixo. Não foi um treino, não vou dizer que tinha que ser com alegria, mas aquele treino com energia, com, dizer assim, mobilização e tal. Porque essa foi a palavra usada pelo presidente e pelo Denis. Vamos fazer uma mobilização para o jogo. Pelo menos no treino de ontem, o relato é muito ruim. Foi um treino, inclusive, uma das frases que me chamou a atenção, foi um treino silencioso, Meneghetti. Mas isso é uma mobilização fantástica. Eu estava, durante o Atualidades Esportivas Segunda Edição, um bom programa também, né? Das 4 às 6 da tarde. Exatamente. E que é o seguinte, né? Olha só, olha como é que se remobiliza o Grêmio. Tu faz uma reunião, né, para mobilizar o grupo entre o vice-futebol, o diretor de futebol e o presidente. Ninguém da comissão técnica. Nem para passar o recado para os jogadores. Aí, esquece a legenda e foca em mim. Aí você vai para o treino e o Roger, tudo bem, ele nem se exige isso, tá? Mas o Roger não é um cara epidérmico, né? Não é um estilo assim, né? E aí os jogadores estão ali, né? Perfeito. Olha a mobilização, né? Aí o treino é silencioso. Eu digo assim, os conceitos de mobilização mudaram. Eu fiquei velho e não sabia, Mas como é que tu vai mobilizar o treinador se um dia antes eles discutem? Imagina, eu vou fazer um momento antes do treino. Roger chega lá para treinar, para dar o treino de ontem, chega pro Denis, e aí? Eu sou o técnico do Grêmio ou eu estou o técnico do Grêmio? E aí, ele tá com a corda no pescoço, como é que vai mobilizar o profissional que tem que mobilizar o grupo de jogadores assim? E essa tal mobilização ou remobilização citada não teve a presença do treinador. Sim, então ele não reunião que não participou. Então a relação que é preciso colocar nisso, e eu me preocupo por quê? Porque o Grêmio joga a vida, e aí eu quero também que caia a ficha de algumas pessoas dentro do Grêmio. É preciso mudar. Quem não se deu conta ainda que o atual departamento de futebol não mobiliza mais o trabalho? Alguém não se deu conta? Eu espero que alguém acorde. O Grêmio precisa acordar. Eu tô numa... É chato isso, JB, mas eu sempre falo isso. Precisa ganhar uma vez para ver se... Será que é a vitória? A vitória vai acordar as pessoas? Viu? A gente estava no caminho certo. Será que é isso? O melhor jogo do mundo é o jogo contra o Vasco. Porque o Vasco é protagonista, o Vasco acha que tem um grande time e o Grêmio vai poder reagir. A informação que se tem, né, JB, é que o Grêmio deve optar pelos cascudos, como se não tivesse optado por cascudos antes, né? Começa essa história, não, agora o Grêmio vai com os cascudos, aí talvez jogue o número 10, pifador, que o futebol quer que jogue, o tal do Benítez, que é um grande jogador quando não joga. Então essa relação é isso. E eu vou torcer, sabe pelo quê, Meneghetti? Pela vitória, que ganha o Grêmio. E eu posso, sexta-feira aqui, estar feliz. Eu vou discordar de ti, tá? Eu não queria que fosse o Vasco. Eu queria que fosse assim, o CSA, CRB, que até vão se enfrentar, né? Vamos ver, JB, o time do Grêmio. Eu quero o time.
Eu quero time, eu tenho time. Vamos ver. Ontem, Meneghetti, treinou um time. Que medo. Hoje pela manhã treinou outro. O Edilson volta na lateral direita. Ontem treinou Lucas Silva. Hoje pela manhã treinou Thiago Santos. Ó. Ontem treinou Janderson. Hoje pela manhã treinou Benítez. E esse é o time. 3-5-2. 3-5-2. Breno. Na verdade seria um 3-4-2-1. Olha aí. Vou te explicar. Tem telefone de pizzaria, né? Tá começando com o telefone de 3-4-2-1. 3-4-2-1. Eu vou explicar. Breno, goleiro. Aí, o Bruno... Eu sempre confundo Bruno Mendes... Não. Bruno Alves pela direita. Bruno Alves pela direita. Pega isso. Bruno Alves pela direita. Pela esquerda na última. Jeromel como sobra. Jeromel treinou como sobra. Já foi assim no outro jogo. Já foi assim no outro jogo. Na esquerda, Caramba. o Kahneman. Aliás, eu falei isso pro César, que seria o Jeromel. O César deu uma divergida, né, César? Tu achou que ele Eu jogava achei que era pela o Bruno direita. que jogava por dentro. Tá. Meio campo. Hoje treinou Thiago Santos e Bitelo. Só que aí tu bota os dois laterais. O Edilson pela direita e o Nicolas pela esquerda. E aí tu imagina, faz uma linha imaginária de 4 jogadores. Edilson, o Thiago Santos, Bitelo e Nicolas. Na frente deles, o Janderson treinou ontem. Hoje treinou Benítez e o Biel. E no ataque o Diego Souza. Elkson no banco. Elkson no banco. Então é 3, uma linha de 4, 2 caras e um centroavante. César, quero te ouvir. Precisa me ouvir mesmo? Precisa da tua me lucidez. ouvir. Depois vem o Baldaço. Tu quer um terço? Quero o Baldaço falando. Eu vou torcer. O Thiago Santos voltou a ser solução. O Lucas Silva, que era a solução há 3 jogos, deixou de ser a solução, inclusive, dos reservas, porque o Vijaçante era o titular. O Benítez, que não tinha capacidade nenhuma de correr há 2 jogos atrás, agora passa a ser solução. Eu torço pela recuperação do Janderson, porque se o Janderson jogar, pelo menos eu não preciso ver o Benítez. Eu vou torcer. Meneghetti, infelizmente, o nível de análise do Grêmio hoje, ele está na torcida, por um motivo muito simples. Ninguém se entende mais. Cada movimento é um time diferente, tudo é diferente. A diretoria do Grêmio não convence ninguém. O treinador do Grêmio parece também ter entrado nesse redemoinho. Muito bem, Baldaço, eu quero a tua lucidez para analisar o Grêmio, as mudanças de esquema, as preferências de Roger Machado. O trabalho do Roger acabou, gente. O trabalho do Roger acabou. O Roger está atirando para todos os lados, o Roger não encontrou soluções, o Roger mudou esquema, não tem hoje mais convicção alguma, não há mais nenhuma convicção por parte do Roger, e o Roger sabe que contra o Vasco da Gama, o normal de acontecer é perder o jogo e ele ser demitido. Todos no contexto do Grêmio sabem isso. Todos, não é o Colorado secando, todos no contexto do Grêmio sabem que muito provavelmente quinta-feira à noite o Roger vai ser demitido. Então o que se faz agora é passar o tempo até esse processo se concretizar, o que é um absurdo, porque essa decisão, se houvesse convicção, deveria ter sido tomada já depois do último jogo. O Roger não sabe mais o que está fazendo, gente. O Roger está atirando para todos os lados. É um ornitorrinco, é uma gororoba que ele está montando para pegar o Vasco. Este é o ponto. Baldaço pegou o ponto. Não tem convicção. Essa é a expressão. Porque se houvesse convicção, como Pedro Paulo Zac, lá em 97, que disse o Inter não muda, não mudando, ele disse isso e ficou. E o Inter depois teve no mesmo Campeonato Gaúcho, depois do jogo com o Guarani, que perdeu por 2-1 lá, que quase foi eliminado do Gauchão, problemas com o Veranópolis. Perdeu o primeiro jogo por 2-1, teve que abrir portão depois de um domingo de chuva, abriu o portão, lotar Beira-Rio, ingresso gratuito, para ganhar de 5-0. Aquela foi uma... Abriu as mangueiras. Aquela foi uma ideia do, na época, vice-presidente, primeiro vice, Paulo Rogério Amoretti, saudosa memória do futebol gaúcho. Então, tinha convicção na manutenção do Celso Roth e com ele foi campeão gaúcho e depois fez um campeonato brasileiro competitivo. A gente sabe que a convicção do presidente pode acabar, não tô dizendo que vai, pode acabar quinta-feira. Ou se o Grêmio empata e depois empata com o Novo Horizontino na outra semana, acaba a convicção. Ninguém disse assim, o Roger é o técnico do Grêmio. O Grêmio muda não mudando. Não! Esta é a verdade de agora, pode não ser a verdade permanente. E o resultado é que vai dizer. Muito bem, estamos de volta aqui em Canal Aberto. Fala, Ribeiro Neto, o que tu tá ansioso? Uma que vai agregar, tá? E primeiro, mandar um parabéns pro Gabriel Macari lá de São Marcos, que tá aqui, que é o... Alô, feliz aniversário, Gabriel. Um abração para ti. E o advogado Peterson Ávila coloca uma coisa muito interessante. Ele lembra um discurso do Tyson que diz o seguinte, deixa eu até ver aqui assim. Quem quiser jogar, que fique, quem não quiser, que vá embora. Depois do Granal.
Vocês lembram disso? Depois do Grenal. Sim, mas qual é a relação disso com os salários do clube estarem atrasados? Tudo isso que ele disse era diante do fato que a gente considera normal que as pessoas estejam recebendo os seus salários, né? Não, mas isso denota comportamento. Tago Jank, para fechar daí do CT. Um detalhe, tá? Quando o Tyson deu essa declaração, já haviam direitos de imagem atrasados. Porque esses direitos de imagem, eles vêm, na verdade, de fevereiro. Em maio, agora, viraria o 4º mês, pelo que a gente tem de informação. Para recuperar uma informação importante que o JB passou agora no intervalo para quem está assistindo em TV aberta. Uma reunião deve acontecer aqui no CT às 14h. Até o momento, nenhum jogador entrou de volta aqui pelo portão do CT para definir se treinam hoje às 15h ou não. E a informação do JB é que houve um relato de que a maioria dos jogadores quer voltar a treinar, não concordou ou não teria concordado com a greve. A gente segue aqui atualizando, Meneghetti. Se é 14h, daqui a pouquinho os jogadores devem começar a chegar por aqui. Até o momento, nenhuma movimentação nesse sentido. Vamos colocar aí o resultado da nossa enquete interativa, perguntando sobre a greve, como o nosso telespectador opina sobre esse movimento dos jogadores do Inter. Concorda com a greve? 57%, não concorda, 43%. Hoje às 7h, tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, a gente está lá, e no canal do YouTube Esporte Band RS, todo mundo inscrito, porque a gente vai ter mais desdobramentos, repercussões desta greve dos jogadores do Internacional. E agora, todos, entre amigos,